45%, pessoal, mais ou menos, dos homens com mais de 40 anos se queixa de disfunção erétil. Quase 40% de todos os homens sexualmente ativos têm falha de ereção e quer saber o que eles podem fazer e como que funciona esse tratamento. Meu nome é Rafael Ambar, eu sou médico, urologista e andrologista, especialista em saúde sexual e infertilidade masculina. Quando o paciente vem numa consulta se queixando de disfunção erétil, a gente tem que primeiro entender por que ele tem disfunção erétil, identificar fatores, dicas que possam explicar e que podem ter causado essa disfunção erétil. É um paciente que está ansioso com a performance sexual e isso está prejudicando? É um paciente que tem um problema vascular, o sangue não chega bem no pênis porque ele já não tem uma circulação tão boa e isso pode estar causando a disfunção erétil? É um paciente que está com uma testosterona muito baixa e esse é o problema da disfunção erétil? Tem algum outro fator nos exames, na saúde desse paciente, uma medicação que esteja tomando, por exemplo, como alguns tipos de antidepressivos, que está causando a disfunção erétil? Então, com isso, a gente vai conseguindo traçar um diagnóstico e a gente vai saber qual é o melhor tipo de tratamento para esse paciente. O que são esses tratamentos? Como podem ser esses tratamentos? Bom, primeiro, pessoal, todo mundo que tem disfunção erétil vai ter benefício se tiver um estilo de vida adequado, com atividade física, cuidando da qualidade de vida, da alimentação, saindo do sedentarismo e controlando o peso. Mas além disso, Rafael, tudo bem, eu já sei, eu já faço atividade física, eu estou me cuidando, o que eu posso fazer mais ou o que o urologista pode oferecer mais de tratamento para melhorar o paciente que tem disfunção erétil? Primeira linha de tratamento, depois dessas questões de qualidade de vida, pessoal, são as medicações por via oral. São os chamados inibidores da 5-fosfodiesterase ou vasodilatadores. Então, são remédios que vão dilatar os vasos sanguíneos do pênis. Detalhe, não vão dilatar só os vasos sanguíneos do pênis, mas vão dilatar os vasos sanguíneos de várias partes do corpo. É daí que vem alguns dos efeitos colaterais. Mas o fato é que a gente vai conseguir levar para o pênis uma quantidade maior de sangue, isso vai preencher os corpos cavernosos, esse paciente vai ter uma ereção mais firme, mais rígida e muitas vezes por mais tempo também. É para todo mundo? Claro que não. A gente precisa estar atento aos efeitos colaterais da medicação e a gente precisa entender qual é o melhor desses vasodilatadores para cada paciente e qual a dosagem que cada paciente vai tomar. Existem remédios que são tomados de uso contínuo, ou seja, todos os dias, assim como um remédio de pressão, um remédio de colesterol, você toma todos os dias pela manhã aquela medicação e isso vai fazer com que você tenha uma melhora média da ereção, mas existem casos que a gente precisa fazer um ataque com uma dose um pouco mais alta algumas horas antes da relação. Então, é muito importante a gente entender também como é o hábito sexual daquele paciente, qual a frequência de relação que ele tem, para entender qual a melhor estratégia e adequar a melhor medicação com menos efeito colateral. A segunda forma de tratamento é muito interessante e eu acho que é o que desperta mais dúvida nos pacientes, é a terapia de injeção intracavernosa. Como é que funciona a terapia de injeção intracavernosa? Bem, existem várias medicações que podem ser usadas sozinhas ou num combo, misturando mais de uma medicação, e o próprio paciente vai se aplicar uma injeção na lateral do pênis alguns minutos antes da relação sexual. É uma medicação e uma forma de tratamento que é muito efetiva, então funciona muito bem, você tem uma ereção bastante rígida na grande maioria dos pacientes, mas claro que tem que aprender em consulta médica qual é a dose que você vai utilizar, como utilizar, qual medicação utilizar e como que você vai adquirir. Um método mais fácil de fazer a injeção intracavernosa que foi lançado nos últimos anos é a famosa caneta. A gente usa uma caneta como existe a caneta de Ozempic ou caneta de insulina, que muitos de vocês talvez conheçam. A gente coloca a medicação intracavernosa dentro da caneta e isso vai facilitar. O paciente vai só dar um tiro com a caneta na lateral do pênis alguns minutos antes da relação e isso vai trazer uma ereção bastante boa, bastante rígida e bastante confiável, porque é isso que o homem quer. O homem que está com disfunção erétil, o que ele quer é ter
previsibilidade, é ter confiança que ele vai conseguir ter ereção, que ele vai conseguir ter um bom desempenho na hora da relação. Mas, de novo, para isso você precisa passar em consulta médica. E se você está se encaixando nesse perfil, já fica atento com o QR Code e o link que a gente tem aqui na descrição do vídeo para que você possa agendar sua consulta de maneira mais fácil e para que eu possa te avaliar melhor. Se você não teve boa resposta ou não se deu bem com a medicação oral, se você não quer usar, puxa, eu tenho medo de agulha, eu não quero ter que ficar carregando a caneta para ter relação, eu não quero ter essa preocupação na hora da relação, eu quero uma solução que seja efetiva e que ao mesmo tempo seja mais oculta, que eu consiga ter uma ereção com mais naturalidade, sem precisar me preocupar com a ereção na hora da relação. Bom, essa é a opção de tratamento que é a opção cirúrgica, é o implante de prótese peniana. Então, o implante de prótese, de novo, claro que não é para todo mundo, gente, é uma cirurgia, mas é um tratamento para quem não se deu bem ou não gostou da opção do remédio, da opção da injeção e quer ter uma ereção confiável na hora que desejar. Então, a prótese vai te dar essa condição de ter uma ereção sempre que quiser namorar. Existem tipos diferentes de prótese peniana. A gente tem a prótese peniana semirrígida, que é aquela que faz com que você esteja com o pênis sempre ereto, sempre pronto para ter relação, e tem a prótese peniana inflável, que te permite uma situação mais normal, mais fisiológica dentro da sua rotina de flacidez e ereção. Inclusive, se vocês tiverem dúvida e quiserem saber mais sobre os tipos de prótese, ver como elas funcionam, coloca aqui nos comentários que a gente faz um vídeo só falando sobre prótese peniana. Então, pessoal, essas são basicamente as 3 opções de tratamento: medicação oral, medicação injetável e cirurgia. Gostou? Segue aqui a gente que a gente vai trazer mais sobre isso para vocês.